Olá, meu nome é Camille, estou cursando o terceiro ano do curso técnico em Administração integrado ao ensino médio no IFTM Campus Uberlândia Centro e tenho um projeto de pesquisa chamado da Pesquisa e Extensão, a experiência de criação de uma oficina de escrita criativa, orientado pela minha professora de português Gisele Lima, que tem como foco a área da linguística, mais especificamente os textos literários. Acredito que todo mundo tem uma vida corrida, mesmo em meio à quarentena. Estudos, trabalho, cuidar da casa, dos filhos, dos irmãos e muitas outras coisas. E, na maioria das vezes, digitamos mensagens rotineiras no WhatsApp, escrevemos redações dissertativas e argumentativas, lemos e-mails formais e notícias corriqueiras. Mas, em que momento de fato usamos nossa criatividade para escrever aquilo que temos vontade e não o que precisamos escrever? E como a escrita criativa pode nos ajudar nesses outros tipos de escrita? Ou então, e se eu assumisse um ponto de vista mais empático ao escrever ou fazer a leitura de uma reportagem normal? Primeiramente, o objetivo desse projeto foi mostrar o quanto a troca de experiências já fazia parte da vida dos escritores, mesmo sem existir as oficinas literárias, que foram surgir somente em 1930 nos Estados Unidos e aqui no Brasil na década de 60. Segundo o professor Luiz Antônio de Assis Brasil, grandes autores como Machado de Assis e Eça de Queiroz já enviavam cartas um ao outro, buscando essa evolução por meio da ótica de um outro leitor. E como conceito de oficina literária, o doutor em literatura norte-americana João de Mancelos a define como estudo crítico, a transmissão e o exercício de técnicas utilizadas por escritores na elaboração de textos literários e não literários. Ou seja, as oficinas são voltadas tanto para o campo acadêmico quanto para o universo literário, visando principalmente a capacitação e o progresso do aluno na resolução de problemas, na manifestação de pensamento, na agregação de aprendizado e no desbloqueio da escrita. Posteriormente, realizei um curso online com o escritor Marcelino Freire, chamado Escrita Literária. Estou cursando uma web oficina com o professor Roger Silva, chamado A Arte de Escrever Narrativas, com o objetivo de formular dicas e técnicas as quais usamos na nossa oficina também online, que começou no dia 15 de outubro e é um dos produtos finais do nosso projeto. A oficina conta com um diferencial super legal, a metodologia ativa de gamificação. Isso mesmo, tipo um game. Estudada pelo professor e gestor em projetos de inovação e educação José Mora, que objetiva garantir um maior envolvimento, um maior divertimento e uma dinâmica entre os participantes, com o princípio da colaboração e da troca de ideias ao invés da competição. A nossa oficina tem a duração de 2 meses e finaliza no dia 20 de novembro. E, para além dela, esperamos produzir um e-book com os contos selecionados e publicado em dezembro. Já estamos na 5ª semana de realização e contamos com 40 participantes. E o formato online propiciou a participação de uma moradora de São Felipe, em Cabo Verde. Estamos reunindo interação, aprendizado e muita imaginação. Tudo pela plataforma do Google Classroom, de forma gratuita, assíncrona, onde cada participante realiza as tarefas no seu tempo e aberta ao público externo, sem encontros online. Realizamos reflexões que estimulam o participante a assumir um ponto de vista diante de uma problemática e trabalhamos com o gênero conto, escolhido devido às várias possibilidades que os participantes teriam de criar personagens, espaços, tempo, narrador e enredo, por meio de narrativas breves, levando em conta o curto tempo de duração da oficina. Buscamos trabalhar esse gênero narrativo de maneira gradativa, durante as 4 missões elaboradas. Na primeira, elaboramos uma atividade de criação de personagens, escolha do tipo de narrador, com reflexões pautadas na notícia do rompimento da barragem de Brumadinho em 2019. Na segunda, criamos uma atividade pelo Google Forms sobre tempo, e com um olhar voltado para as questões sociais que envolveram a greve dos caminhoneiros em 2018. Na terceira, usamos o Google Forms como suporte nas atividades que contemplaram o espaço da narrativa e o uso da intertextualidade, bem como as problematizações culturais que cercam as notícias do incêndio da Catedral de Notre-Dame, em Paris, e do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Por último, na 4ª missão, estudamos o enredo de uma história, algumas técnicas diversas para criar uma história e, finalmente, propusemos a criação de um conto autoral, que seja feito a partir de uma notícia escolhida por eles do ano de 2020 e reflita a temática geral da pandemia do novo coronavírus.
Não necessariamente essa notícia precisa falar sobre a quarentena, mas sim ter acontecido durante o isolamento e como o distanciamento a impactou. Esse conto, depois de ser avaliado, poderá ser publicado virtualmente e o Office Gamer poderá se tornar o contista. Como uma maneira lúdica de expressar a construção do conhecimento desses participantes durante a oficina, a cada missão feita, eles foram montando o quebra-cabeça da sua aprendizagem criativa e literária, que não está totalmente completo, pois a nossa ideia foi demonstrar que eles ainda terão uma longa estrada de sabedoria pela frente. É importante destacar que em cada missão deixamos disponíveis as ferramentas, ou seja, todo o material teórico que eles precisam para adquirir experiência literária e saber um pouco mais dos elementos necessários de um conto, além de realizar as atividades. Também deixamos livre para que eles, os denominados Office Gamers, tragam fontes e conhecimentos ou até mesmo dicas pessoais para compartilhar com os colegas e fazer essa troca de ideias. E tem opção para aquelas pessoas que estão cansadas de escrever no celular e preferem escrever no papel. Basta tirar uma foto e enviar para completar as missões. Sobretudo, o ato de se expressar e pensar fora da caixa é muito importante, ainda mais por meio da escrita, que tem o poder de descarregar emoções e fazer críticas, como mostra essa charge que eu vi no Instagram. Por isso, vemos a necessidade de aplicar essas oficinas em âmbito acadêmico, como já é feito em algumas escolas e universidades, para estimular o senso analítico, criativo e de alteridade dos alunos, e para que eles possam interagir com outras pessoas que os ajudem a melhorar a escrita de maneira geral. Portanto, é possível deixar a nossa rotina mais leve quando nós deixamos a nossa criatividade nos levar a lugares maravilhosos, como por exemplo o lugar do outro. Aqui estão as referências que eu usei. Uma tese de doutorado do Ian Siqueira acerca das oficinas literárias de escrita criativa, que trouxe para o seu texto entrevistas com o doutor em literatura norte-americana João de Moncelos e o professor Luiz Antônio de Assis Brasil, de onde eu extraí as informações citadas. Também referendei o artigo do professor José Moran, da qual tiramos a ideia da gamificação, e as fontes das oficinas online que eu cursei. Finalmente, deixo aqui registrada minha gratidão eterna ao IFTM Campus Uberlândia Centro por nos proporcionar experiências como essa, a minha professora Gisele pela oportunidade, aprendizado e confiança em mim e a minha amiga Alice pela ajuda indispensável durante a oficina. Sem vocês, nada disso seria possível. Obrigada!